Imagine a sensação de estar esperando por algo que nunca chega. Como se Deus tivesse prometido, mas o tempo passou e tudo continuasse igual. A espera pode se tornar um peso esmagador quando os dias seguem sem mudanças. Quando você ora, busca respostas, e o céu parece silencioso. E então, a dúvida sussurra: será que Deus realmente prometeu ou eu só me iludi? Muitos já estiveram nesse ponto. O coração se enche de incertezas, a mente se cansa de lutar contra o medo de que, talvez, as coisas nunca mudem. O silêncio de Deus pode parecer uma resposta negativa, mas ele nunca se cala sem um propósito. O que ele disse não volta atrás. Aquilo que foi determinado no céu será cumprido, mesmo que hoje pareça impossível. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que viveram a tensão entre a promessa e o cumprimento. Abraão ouviu de Deus que teria um filho, mas os anos passaram e a realidade gritava o contrário. Moisés sabia que Israel sairia do Egito, mas enfrentou obstáculos gigantes antes de ver isso acontecer. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo, vivendo como um fugitivo, antes de finalmente se assentar no trono. Nenhum deles viu a promessa se cumprir rapidamente, mas isso não significava que Deus havia mentido. O problema é que o tempo de Deus raramente é o tempo que esperamos. Somos apressados, desejamos resultados imediatos, mas o Senhor trabalha com uma lógica eterna. Ele vê o que não vemos, prepara o que não entendemos. Quando achamos que tudo está parado, Ele está alinhando cada detalhe. Quando pensamos que nada está acontecendo, Ele já está preparando o cenário perfeito para que Sua palavra se cumpra. A espera não é o fim, é parte do processo. Mas, nesse intervalo, o inimigo semeia dúvidas. Ele tenta distorcer o que Deus falou, quer nos convencer de que a promessa foi um engano. Foi assim com Eva no Éden. Será que Deus disse mesmo? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ele lança a mesma dúvida em nossos corações quando demoramos a ver as promessas se cumprirem. Mas Deus não é homem para mentir. Se Ele falou, Ele fará. E se o tempo que parece perdido for, na verdade, um tempo de construção? E se o silêncio for Deus agindo nos bastidores? E se, em vez de desistir, você pudesse confiar que tudo irá se cumprir exatamente no momento certo? A promessa não depende das circunstâncias, mas daquele que a fez. Se Deus disse que vai acontecer, então ninguém pode impedir. Agora, eu quero te convidar a refletir sobre isso e a compartilhar suas experiências. Você já viveu um tempo de espera em que achou que Deus estava em silêncio, mas depois percebeu que Ele sempre esteve agindo? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso é muito significativo para nós e nos ajuda a continuar trazendo mensagens de fé e esperança. Esperar é uma das maiores provas de fé. Quando Deus parece em silêncio, quando as orações parecem não surtir efeito e o tempo continua passando sem mudanças, o coração se inquieta. Mas o silêncio de Deus não significa abandono. Há momentos em que tudo parece estagnado, como se Ele tivesse se esquecido do que prometeu. Mas Deus não esquece de nada. Seu silêncio pode ser confuso porque estamos acostumados com respostas imediatas. Quando falamos com alguém, esperamos uma reação rápida. Mas Deus não se submete à nossa necessidade de controle. Ele fala quando é necessário e age no momento certo. O silêncio dele não é uma negação, mas um convite à confiança. Muitas vezes, Deus se cala porque já nos deu uma promessa e quer que aprendamos a nos firmar nela. Ele não precisa reafirmar a cada dia o que já declarou. Se Ele disse uma vez, continua sendo verdade, ainda que o cenário ao nosso redor pareça dizer o contrário. Lembre-se dos discípulos no meio da tempestade. Jesus estava com eles no barco, mas dormia enquanto eles se desesperavam. Não significava que ele não estava no controle. Ele já havia dito, passemos para o outro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35. A palavra já tinha sido dada, mas a tempestade fez com que os discípulos duvidassem. E você? Será que confia na promessa apenas quando há sinais visíveis? Ou consegue permanecer firme mesmo quando tudo parece dizer o contrário? Há um propósito no silêncio de Deus. A promessa vai se cumprir. Confie e continue avançando. Nos períodos em que Deus se cala, Ele quer nos ensinar a descansar, a depender dele sem precisar ver ou ouvir algo novo a todo instante.
Quem aprende a confiar no silêncio está pronto para viver o cumprimento. Se Deus falasse o tempo inteiro, se desse respostas imediatas sempre que pedíssemos, não aprenderíamos a andar pela fé. Mas a fé não depende do que se vê ou do que se sente, ela se sustenta na fidelidade de Deus. O silêncio não significa que ele não está agindo. Na verdade, muitas das maiores respostas dele vêm exatamente depois dos períodos de silêncio mais intensos. Todo deserto é carregado de propósito. É nesse tempo que o coração é moldado, que a confiança é fortalecida, que a maturidade espiritual é adquirida. Quem permanece verá a promessa se cumprir. Quem aguarda com fé experimentará a fidelidade de Deus em sua plenitude. Não importa quanto tempo você está esperando, nem o quanto o silêncio tem sido doloroso. Se Deus falou, Ele não falha, e no momento exato, a promessa se tornará realidade. O que parece um bloqueio pode ser, na verdade, parte da construção do que Ele está fazendo. O problema é que julgamos o futuro pelo que vemos hoje. Se as circunstâncias são adversas, concluímos que a promessa não vai se cumprir. Mas a palavra de Deus não depende do que é visível. O sim de Deus já existe antes mesmo que possamos enxergar os primeiros sinais. O tempo entre a promessa e seu cumprimento é onde a maioria desiste. Mas Deus não entrega promessas a corações imaturos. Ele molda, fortalece, lápida. A espera não é perda de tempo, mas construção. Deus deseja que alcancemos o destino preparados. Confie, a promessa se cumprirá no tempo certo. Agora imagine um viajante em uma longa estrada. Ele sabe para onde quer ir, mas a caminhada parece interminável. O sol queima, os pés doem, e a dúvida começa a sussurrar: será que eu realmente vou chegar lá? Assim é a nossa jornada quando estamos esperando algo que Deus prometeu. A inquietação nos faz buscar atalhos, e os atalhos sempre cobram um preço que Deus nunca quis que pagássemos. O desejo de acelerar o processo pode nos levar a escolhas precipitadas, desviando-nos do caminho preparado por Ele. Mas a espera não é um castigo, e muito menos inércia. Enquanto Deus trabalha, Ele nos dá tempo para crescer, para fortalecer nossa fé, para aprendermos a descansar nele. O tempo não está contra você. Pelo contrário, Ele está te moldando. Cada momento de incerteza é uma oportunidade para reforçar sua confiança no Deus que nunca falha. O que Ele prometeu vai acontecer. Nenhuma espera é eterna. Deus não se atrasa, Ele se prepara. E quando chegar o momento certo, tudo se cumprirá de maneira perfeita. Mas eu sei, a sensação de estagnação pode ser desanimadora. Quando nada muda, quando as circunstâncias parecem congeladas no tempo, é difícil acreditar que algo está acontecendo nos bastidores. O coração anseia por sinais, por evidências visíveis, por qualquer indicativo de que a promessa está a caminho. Mas Deus não trabalha com provas instantâneas. Seu agir começa no invisível, onde nossos olhos não alcançam. Assim como uma semente cresce no solo antes de romper a superfície, muitas respostas de Deus são construídas fora do nosso campo de visão. O crescimento acontece no oculto, no silêncio, no tempo exato em que cada detalhe está sendo alinhado. Mas a nossa mente busca lógica, controle. Queremos entender cada passo antes mesmo de darmos o primeiro. No entanto, Deus não precisa nos revelar seu plano para cumpri-lo. Ele não precisa nos mostrar o caminho para nos levar ao destino. A fé genuína não se apoia no que se vê, ela se firma na fidelidade inabalável de Deus. A Escritura diz: andamos por fé, e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Esse princípio transforma a espera em descanso. Quem caminha pela fé entende que o que Deus prometeu já está em movimento, ainda que os olhos naturais não percebam. Mesmo quando tudo parece parado, Deus está organizando cada peça. Pessoas estão sendo movidas, conexões estão sendo criadas, oportunidades estão sendo preparadas. A aparente demora pode, na verdade, ser um tempo de alinhamento perfeito. Nem toda promessa se cumpre de imediato porque há um tempo exato para cada coisa. E quando confiamos nisso, evitamos decisões precipitadas. A ansiedade de ver resultados pode nos levar a agir por conta própria, interferindo em processos que ainda estão sendo formados. A paciência não significa passividade, mas a certeza de que Deus está operando, mesmo quando não percebemos os detalhes.
A impaciência rouba a paz, enquanto a confiança gera descanso. Saber que Deus trabalha no invisível traz segurança. Ele nunca abandona aquilo que prometeu. Então, quando tudo parecer imóvel, quando o tempo parecer longo demais, quando sua mente for tentada a duvidar, lembre-se, a promessa já está acontecendo. Ela se cumprirá na sua vida, no tempo perfeito de Deus. O tempo de espera pode parecer longo. As dúvidas podem tentar enfraquecer sua fé. Mas nada muda o que Deus determinou. O que Ele prometeu não foi esquecido. Ainda que você não veja, ainda que pareça distante, tudo já está sendo preparado. Deus não se atrasa. Deus não mente. Ele não volta atrás nas suas promessas. Sua fidelidade é inabalável, e Ele jamais abandona um filho seu. A jornada até o cumprimento da promessa pode exigir paciência, mas nunca será em vão. O silêncio de Deus não é ausência. Os desafios não são sinais de que Ele desistiu. E os obstáculos não significam que a promessa não se cumprirá. Ele já decretou a sua vitória, e no tempo certo, tudo se alinhará exatamente como Ele planejou. Agora, respire fundo. Entregue suas preocupações a Ele. Se puder, feche os olhos por um instante e permita que essa verdade alcance o seu coração. Deus é fiel, e tudo irá se cumprir. Nesta oração, fale com Ele como um filho que confia no Pai. Ele está ouvindo. Ele está cuidando. E Ele já está agindo. Que este seja um momento de paz, entrega e confiança absoluta no Senhor. Pai amado, estamos diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que és o Deus que cumpre suas promessas. Sabemos que o Teu tempo não é o nosso, que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos, e que tudo o que falas permanece de pé. Em meio à espera, confessamos que, às vezes, nosso coração vacila. O medo nos invade, a incerteza nos atinge, e em alguns momentos nos perguntamos se realmente veremos o cumprimento daquilo que Tu nos prometeste. Por isso, hoje queremos entregar a Ti toda a nossa ansiedade, toda a impaciência e toda a insegurança. Sabemos que o Senhor não mente, que a Tua palavra não falha e que cada promessa feita por Ti já tem um tempo determinado para acontecer. Ajuda-nos a confiar no Teu agir, mesmo quando não vemos sinais. Ensina-nos a descansar, a esperar sem murmurar, a permanecer firmes na fé, sabendo que tudo já está sendo alinhado segundo o Teu propósito. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados. Muitos que oram agora carregam um coração aflito, sentem que o tempo está passando e não veem mudanças. Mas Tu és um Deus que trabalha no invisível, que age nos bastidores, que abre caminhos onde não há saída. Reaviva a esperança daqueles que quase desistiram. Renova a fé de quem já não tem forças para continuar. Sustenta aqueles que estão esperando há muito tempo e faz-os lembrar que a espera nunca é tempo perdido quando estamos em Tuas mãos. Pedimos que, enquanto esperamos, o Senhor molde o nosso coração, que possamos crescer em maturidade, aprendendo a depender de Ti em cada detalhe, que não sejamos guiados pelas circunstâncias, mas pela Tua palavra, que, ao invés de desespero, a espera nos traga um nível mais profundo de intimidade contigo. Que não sejamos ansiosos, mas confiantes. Não impacientes, mas perseverantes. Não abatidos, mas cheios da Tua paz. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para mais reflexões como essa. E lembre-se, o tempo de Deus nunca falha.